Bom dia a todos, vamos começar. Ô Vitor, você me coloca esses cenários, eu tenho uma vontade de estar aí, ó, sabe, deitada naquela boia, escorregando nesse rio aí. Você também, viu, Vitor? É inspirador esse cenário seu aí. Ele coloca umas imagens, gente, atrás dele ali, totalmente virtual. Mas inspiradora, viu, Vitor? Eu gosto. Pessoal, bom dia, vamos começar a nossa aula. Bom, pouquíssimos, então, Júlia, a Pro recebeu muitos trabalhos. O que eu ia comentar é assim, que apesar de ter recebido, bom dia a todos, bom dia, apesar de ter recebido muitos trabalhos, foram pouquíssimos em relação à quantidade de alunos, né? Então, assim, hoje eu percebi que teve um aluno que mandou logo de manhã e teve um que mandou 10 horas da noite, mas aí eu já não estava olhando, mas eu já anotei lá. Então, infelizmente, a tarefa para hoje, nós vamos fazer a correção. Então, essa atividade valia até, eu deixei bem claro, até essa aula, certo, gente? Mas hoje nós vamos fazer a correção daqueles exercícios e eu já anotei todos os alunos que enviaram. O que eu não consegui foi ficar dando muita resposta, porque muitas atividades para corrigir, tudo bem, gente? Mas assim, evitem esquecer. Essas atividades, elas são importantes, a prova vai marcando para vocês terem aquela nota de participação no final do bimestre. Não deixem de fazer. Fora que tudo isso daí chegou, Helena, eu até te mandei, né? Chegou assim, essa atividade é do Reino Monera, Alan. É do Reino Monera, tá bom? Eu fiz, mas pensei que era para mandar. Eu fiz, mas pensei que não era para mandar, Henrique. O Henrique manda, não é, gente? Manda agora. Mas assim, ó, eu vou fazer a correção, aí depois mastigado é fácil enviar, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer a correção agora. Pro, eu tenho uma pergunta. Precisava fazer no caderno, porque eu só fiz eu fiz no Word e aí tá salvo lá. Eu não fiz no caderno. Fiz também. Eu não fiz à mão, eu fiz direto no computador. Sofia, eu recebi. Bianca, eu recebi também, Bianca. Ó, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Quando vocês fazem Word, não tem problema. O problema é o seguinte, depois vocês têm que Pro, que tarefa que é essa? do Reino Monera da semana passada. Pessoal, quando vocês fazem esse processo no Word, no Docs, não tem problema. O problema é que vocês têm que ser organizados. Vocês têm que guardar tudo numa pasta, porque é conteúdo de estudo. Quando eu mando lá nas questões, para a prova e tudo, eu coloco assim, toda a complementação do assunto em questão no caderno. Então, eu sei que vocês possuem alguns complementos. E se vocês, de alguma forma, não têm isso, aí já era para estudar. Não, Vou fazer o seguinte, assim, eu tô o vendo, meu eu deixo gente, vocês têm que ele ter fica algo salvo chamado... numa pasta. Isso, vocês têm que ter... Nessa quarentena, eu deixo salvo numa pasta no Word, porque quando eu precisar eu pego. E todos os Isso. trabalhos eu deixo numa pasta assim das matérias. Isso, Gente, separe aí tem matérias. todos os seus trabalhos. Isso mesmo, Helena, tem que ter organização. Depois, pessoalmente, é só imprimir. Isso mesmo, tem que ter organização. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou ser muito boazinha. Eu não vou fazer a correção do Reino Monera agora, que eu tô vendo várias pessoas, Pro, esqueci-me, eu tô indignada que eu esqueci. Eu vou receber. Só que vocês têm que anotar na agenda, gente. Anotem alguma coisa, em algum local que vocês vão observar. Então, eu deixei até... Oi. Que página que é? Então, para quem não mandou ainda, pode mandar? Manda hoje, tá bom? A Pro vai aceitar hoje ainda, manda hoje. E aí eu não vou fazer a correção com vocês. O Pedro, não é página, essa atividade está no site, está escrito lá assim, exercícios complementares 7º ano, Reino Monera. Certo? Tudo bem, Arthur, tudo bem, mas assim, ó, fiquem espertos, teve gente que postou até no grupo, eu acho tão bonitinho, as pessoas postam lá no grupo, gente, essa atividade a Pro mandou fazer, eu vi, foi no próprio dia, acho que foi a Carol que postou, foi no próprio dia, então assim, ó, vocês vão postando, é impossível, vocês estão no grupo, vocês estão vendo, não, vocês vão mandar lá no e-mail, isso, tá bom? Maria Eduarda, você não vai perder nota, porque a Pro está dando a chance de mandar, tá bom? Então, não vou fazer a correção para vocês terem essa chance de mandar hoje. Tudo bem, gente? Mande hoje que eu vou colocar tudo na ordem. Pode, Arthur? Gente do céu, vocês estão fazendo as mesmas perguntas. Eu vou explicar uma vez só. Se não fica, Pro, é para tirar foto? Pro. Vocês vão fazer, tirar foto e mandar, como vocês fizeram das outras vezes, certo?
E, Pro, eu posso fazer no Docs, como a Helena falou? Se não tem desenho, pode. Pode enviar digitado também. Tudo bem? O importante é enviar. Tudo bem, gente? Quem está pedindo? Eu tinha deixado já o meu e-mail, certo? Já tinha deixado. Deixa eu deixar de novo aqui para você. Maria Eduarda. Mas assim, ó, Maria Eduarda, você está no grupo porque a Pro deixou tudo lá no grupo, tá bom? Para não ter que perder este tempo da aula, para a gente não atrasar, porque o conteúdo de vocês é muito puxado, viu, gente? Muito conteúdo. Aí o Celere é com letra minúscula, celeri.carla@gmail.com. Tudo bem, Helena. Não vou fazer a correção hoje para que os alunos possam fazer. Eu vou até fechar aqui para que os alunos possam fazer a atividade. Vou dar uma chance aí. Então você vai fazer a correção do capítulo 9? Dos Então, exercícios do livro? não, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com vocês. Peraí, a Pro já preparou aqui. Ainda não é a correção, Helena. Eu separei Só um minuto que eu estou tentando encontrar aqui. Eu separei aqui, não estou espelhando, né? Eu separei um videozinho, eu quero ver se tem condições de espelhar para vocês. Só um minuto. Veja se entra. Gente, olha lá, vamos. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Ah, olha, 2 vídeos que eu achei, são bem curtinhos, que eu achei interessante vocês verem, porque muitas vezes eu falo da carioteca, eu falo da estrutura da célula, eu falo, e vocês não conseguem assimilar. Então, eu achei bem interessante esse videozinho, eu vou mostrar para vocês, 2 rapidinhos, tá bom? Vamos lá. O vídeo tem áudio? Tem, não está aparecendo áudio? Não, eu não Não, estou escutando. tá com áudio, mas não dá para ouvir nada. Eu não estou. Eu também não. Tá E o vídeo tá travando bem o áudio. travado. Então, espera um pouquinho, deixa eu fazer um teste. É só você Continua sem áudio? pesquisar no YouTube que aí parece. Sim. Ainda tô sem áudio. Eu não tô ouvindo, Pro. Que pena, gente. Tá pausando. Pro, é que assim, quando a Tem áudio. professora Miriam foi passar vídeo pra gente, o dela também tava assim, não tinha som e tava travando. Então aí depois, em outra aula, ela pediu pro Franquinho mostrar pra ela como é que faz pra colocar vídeo, porque não é só compartilhar a tela, tem que compartilhar o vídeo. É alguma coisa diferente. Mas você tem que ir nas opções e colocar em compartilhar o áudio do seu computador. Aí vai compartilhar o áudio do vídeo. Pra gente poder então tem escutar. que ir no View, Ou opções. Pro, se não der, manda o link do vídeo e a gente vê agora. Então faz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou tentar essas opções rapidinho, porque a Pro tem que aprender também. Se eu não conseguir, Sofia, isso é depois que abre o vídeo? Porque eu entrei, passou, eu achei que não tinha esse negócio de som aí. Em opções do próprio vídeo? Ou em configurações? Não, Pro. Sabe no lugar que você desativa para ninguém riscar sua tela? É nesse lugar, no Zoom mesmo. Então, lá no Zoom. Vamos ver se eu consigo. Não é isso. Aqui.
Peraí, gente. Aonde não riscar a tela, eu tenho que colocar aqui. Pause, stop recording, show. Aqui, eu acho que é aqui, ó. Vamos ver se é. Gente, veja se melhorou. Células e organismos. Sim, melhorou, dá pra ouvir. Melhorou muito. Seres humanos são organismos complexos com órgãos. Tá dando para ouvir? Tá. Sim. Porque eu compartilhei o som. Vamos ver agora se vai dar certo. Específicos que realizam funções específicas. Por exemplo, o estômago do ser humano é projetado para realizar o processo de digestão dos alimentos. A parede do estômago é muito musculosa. Isso auxilia o estômago a entrar e sair e a agitar os alimentos e misturá-lo com várias enzimas. Se tomarmos uma seção da parede do estômago, veremos que é constituído de 4 camadas. A camada interna é a camada mucosa, que consiste em uma série de glândulas microscópicas. Abaixo está a camada submucosa, que é uma camada de apoio. A próxima é uma camada muscular e, finalmente, uma fina camada externa chamada de camada serosa. Se observarmos atentamente a camada mucosa interna, veremos que está composta de um número de células semelhantes. Cada célula é ligada por uma membrana celular externa que é parcialmente permeável. Ela envolve um denso citoplasma, núcleo e vacúolos que contêm enzimas digestivas. Juntas, essas células formam os tecidos que revestem a mucosa do estômago. Similarmente, as camadas externas também estão formadas de grupos específicos de células que realizam funções específicas. Assim, vemos que uma série de diferentes tecidos juntos constituem o órgão chamado estômago. Agora, o processo de digestão não é desempenhado somente pelo estômago. Uma série de órgãos como o esôfago, glândulas digestivas e intestinos também estão envolvidos no processo digestivo. Todos esses órgãos juntos constituem o sistema digestivo. O corpo humano também é dotado de uma série de outros órgãos e sistemas como o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema excretor, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema reprodutivo para seu crescimento e sobrevivência. Todos estes sistemas juntos constituem o organismo. Pessoal, vocês lembram quando nós falamos dos níveis de organização e que eu comentei com vocês sobre as células procarióticas? Eita, peraí. Espera um pouquinho. Pronto. Então, vocês lembram quando nós falamos de procarionte e eucarionte? Então, eu queria que vocês vissem como é mesmo uma célula e como a carioteca envolve a formação do organismo. Eu achei esse vídeo muito interessante, então eu queria que vocês vissem. E agora, eu separei 2 vídeos pequenos e eu quero que vocês vejam agora a resistência a antibióticos, porque nós falamos na aula passada sobre a resistência, sobre a superbactéria,
o problema de se utilizar medicamentos sem prescrição médica, nós já falamos sobre tudo isso. Ô, Júlia, depois eu mando o nome do vídeo para você, tá bom? Eu coloco aí no grupo. Então, vamos lá, gente. Nós já falamos sobre... Oi, pode falar. O que é sistema endócrino? O sistema endócrino, Pedro, é o sistema que trabalha com hormônio. Toda a parte que controla os hormônios do nosso corpo, por exemplo, a insulina, que é liberado pelo pâncreas, por exemplo, os hormônios que agem no estômago, no sistema digestório, no sistema nervoso, que agem nos neurotransmissores, tudo que a gente produz, dopamina, serotonina, todo o hormônio do nosso corpo, até os hormônios sexuais, são produzidos no sistema endócrino. Certo? Então, o sistema endócrino trabalha com essa parte hormonal. Então, depois, no finalzinho, eu quero mostrar para vocês essa parte da resistência a medicamentos. Como que acontece? Eu comentei com vocês, gente, quando você toma um antibiótico, você tem que tomar no horário correto. Nós já conversamos bastante sobre isso, né? E o que acontece? A bactéria se torna totalmente resistente por causa do processo de conjugação, né? Que vocês já sabem também como acontece. Então, depois, no finalzinho, eu quero mostrar para vocês sobre isso. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o reino protista, né? Então, nós vamos falar sobre os protozoários. Vou separar as imagens aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Então, nós vamos falar sobre os protozoários. Quem são eles? Nós já começamos, são os protozoários e as algas. Então, eu comentei com vocês que eles são classificados, gente, de acordo com a forma. Aqui é apenas uma revisão da introdução de protozoários. Então, vocês viram... De acordo com a locomoção? Isso mesmo, de acordo com os modos de locomoção. Então, vocês podem observar aqui, ó, que os protozoários... Eu só tô vendo uma tela preta. Gente, saiu de novo? Eu tava vendo aquela tela que você colocou. Você estava vendo? Eu tava vendo, não. E agora, quem estava vendo só uma tela preta, entrou? Não. A minha tá Então- melhor. A tela que você tá mostrando. Classes de protozoários. O capítulo do livro a gente tá usando. Tá, gente, então quem não está conseguindo visualizar, atualiza a tela, entra e sai de novo, porque aí é só você, porque o restante está conseguindo ver, tudo bem? Então vamos lá, gente. Os protozoários, eles possuem a sua classificação de acordo com as suas formas de locomoção. Então, olha lá, gente, os rizópodes. Lembra que a Pro comentou o seguinte, que os rizópodes são aqueles que possuem falsos pés. São aqueles que vão fazendo o quê? Contrações do seu corpo e formando os pseudópodes, né? Que são os falsos pés, fazendo com que este protozoário consiga se deslocar. Depois, quem é essa aqui? A entamoeba estolítico, a ameba. A ameba, ela se locomove por pseudópodes, né? O que a ameba causa? Nós vamos estudar doenças hoje. Tudo bem, gente? Depois, os flagelados. O que os flagelados fazem? Olha lá, gente, o chicote que ele possui, ó. Os flagelados possuem esse flagelo, que ele vai se movimentando e ele vai se deslocando. Outro modo de locomoção. Esse daqui é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tá? Tem a Giardia lamblia, causadora da giardíase, que é uma disenteria. Depois, pessoal, nós temos aqui, ó, os cílios. Estes cílios, eles vão se movimentando para que o animal consiga se deslocar. Estes cílios também são modos de locomoção. Um exemplo de um animal que utiliza aí, um protozoário que utiliza o cílio, é o paramécio, né? Ele utiliza esse cílio para ele se deslocar. Gente, eles se deslocam em fluidos, porque geralmente eles são animais parasitários. Nós já vimos isso também na aula passada, né? Comentei com vocês. Todas as vezes que eu utilizar o termo vida livre, eu quero dizer que estes animais não causam mal algum. Eles vivem em rios, em lagos, eles vivem no solo e não prejudicam ninguém. Toda vez que é para utilizar o termo, eles possuem vida parasitária, eu estou dizendo que eles vivem dentro do organismo, prejudicando, sugando os nossos nutrientes. Então, 90% dos protozoários são parasitas. Quem não são os parasitas? Alguns, Balantidium coli, alguns que vivem na água, e as algas, que também fazem parte do reino protista.
E, por último, nós temos o esporozoário. Pessoal, o esporozoário não se locomove, ele fica preso por um esporo, ele fica preso e não causa doenças, causa, mas não causa não realiza nenhum tipo de locomoção. Um exemplo de esporozoário é o Plasmodium malariae, que causa malária, tá? Ele é um protozoário fixo. Então, isso daqui nós já tínhamos visto. Nós já falamos também, pessoal, do processo de bipartição e de conjugação, certo? É o mesmo processo. A única diferença é que um é reino monero e o outro protista, mas eles fazem o mesmo processo. Tudo bem? Agora, nós vamos começar a falar sobre as doenças. Então, eu vou pegar aqui para vocês o Trypanosoma cruzi. Gente, isso daqui é uma... Olha aqui, quando eu falo que é uma micrografia, é uma foto do microscópio. Ele é desse jeito, você está vendo, vamos dizer assim, com um microscópio você veria dessa forma o Trypanosoma cruzi. Olha onde ele fica, sabe o que são essas estruturas? Vocês estão vendo a imagem? Não. Não tá na mesma imagem dos protozoários. Ou a Pro no espelho, então não tem jeito, né? Olha lá, pessoal, e agora? Agora sim. Agora sim. Tá, então, pessoal, olha lá. Essa imagem mostra o Trypanosoma cruzi nas nossas, olha aqui as nossas hemácias, nas nossas células sanguíneas. É onde ele fica, olha onde ele se alimenta dos nutrientes do nosso sangue. Então, quando o Trypanosoma cruzi entra no nosso organismo, ele vai direto para as nossas células sanguíneas, ele vai direto para a nossa corrente sanguínea. E aqui, ó, isso daqui foi um esfregaço numa lâmina e se observou que essa pessoa estava, assim, com doença de Chagas. Então, vamos dizer que você apresenta sintomas, que a Pro já vai falar quais são os sintomas. Aí você apresenta os sintomas, você vai ao médico, ele tira o seu sangue, ele vai fazer essa análise, e ele vai observar se tem aí o Trypanosoma cruzi na sua corrente sanguínea, certo, gente? Se por acaso você tiver o Trypanosoma cruzi, aconteceu este processo aqui que eu vou explicar para vocês, que é como acontece a doença de Chagas. Como acontece a doença de Chagas, pessoal? E por que chama doença de Chagas? Chama doença de Chagas porque quem descobriu foi um médico chamado de Carlos Chagas. Foi ele que descobriu essa doença. Olha como acontece. Vocês estão vendo a imagem da doença de Chagas, certo? Essa imagem é um ciclo evolutivo da doença. O que acontece? Geralmente, esta doença tem uma região endêmica. Se eu fosse vocês, eu iria anotando alguns termos que eu vou utilizar. Então, por exemplo, pessoal, vou até ajudar com anotações, mas eu não vou colocar a definição. Vocês coloquem, porque não vai caber tudo aqui, mas assim, só para vocês entenderem. Todas as vezes que eu usar o termo endêmico, ou zona endêmica, eu quero dizer o seguinte, que aquele local, ele é próprio para o desenvolvimento deste protozoário. existe naquele local. Oi? É para anotar? Não entendi, fala de novo. É para anotar? Sim, coloca lá, protozoário, reino protista, endêmico, próprio da região, essa doença é própria da região. Então, se eu falar assim para vocês, pessoal, a doença de Chagas, ela tem uma região endêmica, o que eu quero dizer? Que geralmente, as regiões que apresentam as características que eu vou falar, geralmente tem a doença de Chagas, certo? Eu falo assim, ó, pessoal... Coloca o quê, Pro? Pra anotar? Então, anotem aí, região endêmica, anotaram? Sim? Calma aí, Pro. Sim. Tá. Então, anotem aí, região endêmica, região própria para o desenvolvimento do micro-organismo. Região própria para o desenvolvimento do micro-organismo. Só vou precisar passar nestes primeiros, depois os conceitos se repetem. Certo? Então, vamos lá. Então, é uma zona endêmica. Pro, que zona endêmica? Essa zona aqui, gente, ó. Geralmente, onde se desenvolve a doença de Chagas é um local muito quente,
que eles gostam de sobreviver em locais quentes. Muito comum na região Nordeste. E outra coisa, ele gosta de se desenvolver, olha lá, em casas de barro ou de pau a pique. O que eu quero dizer casa de pau a pique? Casa de pau a pique é uma região onde as pessoas constroem casas de madeira, mas não é uma madeira tratada, uma madeira que passou por um processo de tratamento. Não, eles derrubam mesmo, eles pegam pedaços de madeira e fazem a casa deles, né? Então, quando eu falo casa de pau a pique, é madeira que acabou de ser derrubada e sem nenhum tipo de tratamento, eles constroem essa casa. O hospedeiro dessa doença é o barbeiro, é um inseto. Então, nessa doença, nós vamos ter um hospedeiro intermediário. Então, olha aqui, pessoal, quem é o hospedeiro intermediário dessa doença? Hospedeiro intermediário. Eu vou usar o símbolo HI. Todas as vezes que eu colocar para vocês HI, vocês sabem que eu estou falando do hospedeiro intermediário. Quem é o hospedeiro intermediário? O besouro barbeiro. Por que é chamado de hospedeiro intermediário? Porque essa doença não vai conseguir chegar no meu corpo se não passar por algum tipo de hospedeiro. É a mesma coisa se eu pegar esse lápis aqui, ó, eu estou no início da sala, e eu falo assim, ó, fulano, entrega esse lápis para o Pedro lá no fundo da sala. Então, eu usei alguém como intermediário, usei para entregar este lápis. Da mesma forma, este hospedeiro intermediário. Para a doença chegar no corpo do homem, que é o hospedeiro definitivo, ele tem que passar primeiro por um hospedeiro intermediário. Eu não pego pelo ar, eu não pego assim, eu só pego pelo hospedeiro intermediário, certo? E quem é o hospedeiro? Oi? O que coloca nesse hospedeiro intermediário? Você vai colocar o que eu estou colocando aqui, ó, besouro barbeiro. Certo? E aí vocês vão fazendo as anotações que vocês estão entendendo. Quem é o hospedeiro intermediário desta doença? É o besouro barbeiro, certo? É aquele que vai levar a doença para o hospedeiro definitivo. Tudo bem, gente? Então, todas as vezes que eu usar o termo assim, ó, é um hospedeiro intermediário, eu estou dizendo que é o animal que vai levar a doença para o homem, que é o hospedeiro definitivo. Tudo bem? Até aqui? Sim? Então, olha lá, gente. E quem é? Posso apagar o hospedeiro intermediário? Pode. A doença de Chagas mata, né? Eu vou falar de toda a doença. Mata sim, a Pro vai explicar. E quem é o hospedeiro Quem é o hospedeiro definitivo? Não. Você percebeu que na maioria dessas doenças graves de pulga ou carrapato é tudo rato que vem? Mas é verdade, mas nessa doença aqui não é rato não, viu? Deixa a Pro só explicar. Não, a Pro vai explicar agora o que acontece aqui. Então, só notem aí, ó. Nessa doença de Chagas, o hospedeiro intermediário é o besouro barbeiro e o hospedeiro definitivo é o homem. Quando eu uso homem, não acontece em mulher, não é isso. É que o termo científico não usa assim na mulher, na criança, ele usa homem, ser humano em geral, certo? Então a gente sempre vai usar o termo homem, mas pega em criança, pega em mulher, sim, lógico. O termo homem é só para globalizar aí a contaminação. Então, na verdade, quando ele utiliza o besouro, ele quer chegar no hospedeiro definitivo, que somos nós. Agora eu vou explicar o ciclo, tudo bem? Agora a Pro vai começar a explicar como acontece. Gente, este roedorzinho aqui, ele não precisa ser um rato, ele pode ser lá na zona endêmica, ele pode ser o gambá, ele pode ser aquele, como chama aquele que também é o roedor? O esquilo, ele pode ser um reservatório. Oi?
Depois vocês perguntam, ó, segura um pouquinho aí. Eles podem ser animais que têm um reservatório natural, o Trypanosoma cruzi. Pessoal, eles não fazem, não prejudicam, não fazem mal para este animal. Então, assim, o Trypanosoma cruzi vive na corrente sanguínea de alguns roedores, vive na corrente sanguínea e não faz mal nenhum a eles. Aí, o que acontece, pessoal? O barbeiro vai e pica estes roedores. Quando ele pica estes roedores, o Trypanosoma cruzi entra no corpo do barbeiro. E o barbeiro é agora, a partir daqui, um hospedeiro, um intermediário, porque ele vai chegar até nós ele vai chegar até nós para transmitir essa doença. E como que acontece? Em casas de pau a pique ou em casas de barro, o besouro faz um buraquinho, ele fura e vive nessas casas. Ele gosta de viver em madeira molhada e gosta de viver em casa de barro, porque casa de barro ele consegue fazer um buraquinho e entrar lá dentro. Então, segurem as perguntas só para concluir o ciclo, senão eu não consigo. Segura aí as perguntas. Aí, pessoal, eles vivem em pedacinhos de madeira e vivem também em buraquinhos de barro, eles furam e entram na casa. Só que eles só atacam à noite. A época deles atacarem, deles ferroarem, saírem em busca de alimento é à noite. Aí o que acontece? A pessoa vai dormir à noite, ela deita, e o besouro vem e pica no rosto. Por isso que ele recebe o nome vulgar de barbeiro, né? Por quê? Porque ele pica aqui no rosto. Mas antes de picar, sabe o que ele faz, gente? Ele vem aqui, ele defeca, ele elimina suas fezes ali e ele faz um movimento com as patinhas. Quando ele faz esse movimento com as patinhas, ele pica. A pessoa dormindo, ela coça, porque fez cócega ali. E quando ela coça, as fezes do barbeiro entram juntamente com o Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea da pessoa. Então, aí vem as perguntas. E se não coçar, entra? Sempre as mesmas perguntas que são pertinentes, porém a Pro não sabe falar. Por quê? Porque pode ser que pela picada já entrou, mas assim, ele além de tudo, ele provoca a coceira para que a pessoa introduza mesmo estas fezes juntamente com o Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea. Então, este pessoal, vou dizer até uns 5 anos atrás, era o único modo de contaminação da doença de Chagas. Já vou contar para vocês qual é o outro modo. Aí, a pessoa coçou e entrou o Trypanosoma cruzi. Pessoal, o Trypanosoma cruzi se aloja na corrente sanguínea. E o que ele faz? Ele causa edema ou inchaço nos órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais? Coração. Ele causa inchaço também no baço e ataca o fígado. Então, ele causa inchaço em órgãos importantíssimos para a nossa sobrevivência. E com esse inchaço, o fígado não consegue metabolizar algumas substâncias importantes, não consegue fazer o processo. E, além de tudo, sabe o que vai acontecendo, gente? O coração, ele vai formando uma gordura em volta do coração e vai fazendo com que o coração fique inchado. E aí o coração vai perdendo a capacidade de fazer o bombeamento. Até o momento que o coração não bate mais, não realiza sístole e a diástole, que é a contração e relaxamento, e a pessoa morre. Então, a doença de Chagas, ela leva à morte. A doença de Chagas não tem cura, não existe tratamento, mas existe um controle. Por exemplo, quem manifesta a doença de Chagas, os médicos passam alguns medicamentos à base de, como se fosse afinar o sangue, para fazer esse processo do coração mais fácil. Então, existe um processo de controle, mas a doença de Chagas não tem... Só um minutinho, a Pro já vai deixar todo mundo perguntar. Mas a doença de Chagas não tem cura, tem sim um controle. Pro, quais são os métodos de prevenção? Não ficar em casas de pau a pique, nem em casa de barro. Se você for passear em algum local onde tem esse tipo de casa, geralmente eles dedetizam. Olha na porta do banheiro, que geralmente eles colocam na porta do banheiro. Tem um papel lá escrito assim, dedetizado dia tal. Eu sei porque eu vou muito pro interior. E aí, eles dedetizam as casas. Essas casas devem ter telas nas janelas. A pessoa deve utilizar no corpo, como chama? Repelentes. Deve ter mosquiteiros, aquelas redes que cobrem as camas. Tudo para evitar, porque o besouro barbeiro ele é pequenininho, ele entra por frestas, né? Então, assim,
Casas de pau-pique tem que ser dedetizada, tem que ter tela na janela, tem que ter os mosquiteiros, tem que usar repelentes no corpo para evitar este contato. E qual é o tratamento? Apenas tratamentos de controle. Não existe cura. E se eu fizer um transplante de coração? O protozoário está no seu sangue, não adianta. Então, ele vai estragar, ele vai deteriorar o outro coração que você receber. Então, não existe tratamento, certo? Então, antigamente, tinha muito dessa doença, certo? Porque Muita gente morava em casa de barro. Muita gente morria. Ô, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui. Beleza. A Carol está dizendo que a bisavó dela morreu disso. Infelizmente mata. Pode falar, depois eu quero dizer o outro modo de contaminação. Quem é? Só uma curiosidade, professora. Se a pessoa, quando o bicho faz isso, e a pessoa acorda, percebeu que coçou e a pessoa percebe que é isso, o tratamento não? Então, não vamos dizer assim que você acorda com um besouro no seu rosto. Às vezes ele ainda não atacou, às vezes ele não defecou, sabe? É assim, quando acontece todo este processo, todo este ciclo, certo? Helena, segura aí que a Pro já vê, tá bom? Segura aí um minutinho aí. Agora, morre, Sofia, não tem tratamento, apenas controle. Agora, o irmão da minha avó, gente, ele tem doença de Chagas, ele tinha doença de Chagas desde a mocidade dele. E ele morreu com 99 anos. E não morreu de doença de Chagas, morreu de diabetes. Então, assim, vai muito de um para o outro, ou vai muito de uma pessoa para outra, mas geralmente as pessoas morrem. Ô, Juliana, você acredita que eu falei, dei no link copiar e não salvei? Me manda depois, tá bom? A Pro esqueceu. Agora eu vou explicar de outra forma. Gente, teve um verão, acho que foi uns 5 anos atrás, que as pessoas começaram a manifestar muita doença de Chagas aqui em São Paulo. E não é comum, porque a doença de Chagas em São Paulo não é uma região endêmica. E aí, o Instituto Adolf Lutz, o que eles fizeram, gente? Eles começaram a coletar informações, fizeram um processo chamado de anamnese com essas pessoas de São Paulo que começaram a aparecer em grande escala com a doença de Chagas. Queriam saber se eles tinham ido para o Nordeste, o que eles tinham consumido, e eles descobriram que muitas pessoas adquiriram a doença de Chagas consumindo açaí. O açaí, quando teve aquela febre do açaí, onde vinha açaí do Nordeste, pessoal vendendo açaí em todos os lugares, o açaí não era pasteurizado, não passava por aquele processo que nós já estudamos lá de Pasteur. E aí esse açaí chegava aqui, e como eles faziam toda essa moagem do açaí, muitas vezes o besouro era moído junto, gente. Era feito este processo junto, e nós consumíamos as fezes do barbeiro nesse açaí. As pessoas que consumiram as fezes adquiriram a doença de Chagas. E hoje se diz o quê? Já foi comprovado que a doença de Chagas ela adquire tanto pelo barbeiro picando, como você consumindo as fezes do barbeiro, certo? Hoje os açaís, eles são pasteurizados, eles passam pelo processo de pasteurização. E a colega colocou no chat sobre o palmito. Hoje o palmito, os primeiros palmitos também, eles gostavam de ficar ali, né, no caule dessa palmeira. Porém, hoje a maioria do palmito, ele é elaborado geneticamente, ele não é o... Fugiu o nome, gente, ele é... Vou lembrar, gente. Fugiu, já falo. Ele não é o palmito original, né? Ele é aquele palmito como a banana, ele foi elaborado, fugiu o nome, vocês me ajudem aí. Então, ele já não causa mais a doença de Chagas, né? Ele não causa, mas o açaí, que não é pasteurizado, é perigoso adquirir a doença. Então, fugiu a palavra. Eu vou lembrar. Hidropônico. Não é. Transformado geneticamente, transgênico.
todos os palmitos hoje que nós consumimos, ele é um palmito transgênico. Não é mais esse palmito mesmo, que aquele palmito nosso da palmeira, ele já estava em extinção há uns anos atrás, e hoje são todos transgênicos, como a banana. A banana, ela é um alimento transgênico. Né? Ela foi elaborada geneticamente para resistir a agrotóxicos, para resistir a ataques de animais, e esse tipo de alimento que nós consumimos, certo? Ô, Daniela, o açaí, se ele é pasteurizado, não tem esse perigo. O que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: quando vocês forem consumir açaí, olha se ele tem marca. Por exemplo, aí perto do Coque tem aquele açaí Formosa. Ele tem marca, ele tem registro, ele foi pasteurizado, certo? Tá bom, Juliana, eu vou copiar. Agora, você está lá na praia, de repente tem um tiozinho vendendo lá o açaí com um pote todo branco, que eu já vi algumas vezes. Eu não consumo e nem compro. Eu não vi marca. Ah, ele arrancou a marca. Eu não consumo. Por quê? Porque eu sei que o açaí, quando ele é moído junto com o besouro, ele pode causar a doença de Chagas. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Luan, quando você planta é diferente. Aí entra naquele processo orgânico. Certo, Luan? Bom, gente, o sorvete não. Oi. Eu acabei de ver aqui na internet uma foto do barbeiro. Meu Deus, ele é pequeno demais. Ele é pequenininho. Ele é um inseto. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho e carrega uma doença de tão grande escala, né? Mas ele é pequenininho, sim. Bom, gente, o sorvete não, porque o sorvete passa por todo o processo de tratamento, de pasteurização, não tem este perigo, certo? Agora nós vamos para outra doença causada. A Pro vai falar apenas de doenças graves, doenças mais comuns no Brasil, tá bom, gente? Então agora nós vamos para a malária. Ah, eu tinha separado o barbeiro para vocês verem, gente. Vocês estão vendo? Sim? Eu só tô vendo um monte de imagens, mas ainda não apareceu o barbeiro inteiro. Tá, gente. Então vamos lá. Eu vou colocar o barbeiro para vocês verem. Vocês estão vendo? Agora sim, que negocinho. Sim? Esse é o besouro barbeiro. Ele parece um percevejo. Ele é um besourinho, tá vendo? Professor, isso aí parece uma barata. Ai, não parece nada. A barata ela é totalmente arredondada, tem duas antenas. A barata mais pequena. Mas parece muito. Se eu tivesse dormindo e acordasse com desse na minha cara, eu surtava. Olha, eu acho que se a barata e o pernilongo tivessem um filho, seria ele. Então, vamos lá, gente. Olha, antes de continuar, eu quero só deixar a tarefa... Ah, não, nós temos mais uma aula, né? Então, não preciso deixar a tarefa de casa agora. Então, vamos lá. Eu vou abrir agora a imagem da malária para vocês. A malária, gente, ela é uma doença muito séria. Se ela não fosse séria, o governo não liberaria vacina. Eu sempre comento isso com vocês. Se ela faz parte da carteira de vacinação, é porque a malária é uma doença muito séria que leva à morte. Então, como acontece aqui a doença malária? Ela é transmitida pelo Plasmodium malariae, que é aquele plasmodium que ele é totalmente fixo, ele é um esporozoário. Ele é um esporozoário. E o que ele faz? Ele tem um hospedeiro intermediário. Olha quem é? A fêmea do mosquito Anopheles. O gênero dele é chamado de gênero Anopheles, certo, gente? Como nós temos o nosso Aedes aqui, né? Que é o gênero Aedes, tem o Aegypti, o Aerófilis e várias outras espécies. Nós temos a fêmea do gênero Anopheles. Só que todos do gênero Anopheles, todas as fêmeas transmitem a malária. Agora, aqui, a dengue, ela só é transmitida pelo Aedes aegypti. Nós temos uma sorte que só é transmitido por um tipo, por uma espécie. Agora, a malária, ela é transmitida por
todas as fêmeas do gênero Anopheles. Então, vocês podem anotar aí que o hospedeiro intermediário da malária é a fêmea do mosquito Anopheles. O nome vulgar dele, gente, ele é chamado de mosquito prego, em outras regiões ele é chamado de birigui, são nomes vulgares, os nomes que eles utilizam, o mosquito prego, o birigui, são os tipos, chupança, são termos que eles utilizam para falar do mosquito do gênero Anopheles, certo? Tem uma região endêmica? Sim, tem uma região endêmica. Pessoal, aqui no Brasil, locais muito quentes, por exemplo, quando você vai, é uma zona muito endêmica, Rondônia, né? Manaus. Então, quando você vai para passear nestes locais, você tem que apresentar a carteirinha de vacinação. E eles vão observar se você tem a vacina da malária. Porque se você não tiver a vacina, você vai ter que tomar antes de ir. Então, eu não sei se eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei sobre a vacina do irmão da minha amiga, que ele morreu, comentei com vocês, né? Que ele não tomou a vacina da malária, e ele tinha um trabalho para fazer, foi em Manaus, e o que ele fez? Ele deu uma ludibriada lá, ele pegou o papelzinho da vacina, mas não tomou a vacina, e morreu em Manaus de malária, porque é uma zona endêmica. Todas as vezes que nós utilizamos o termo endêmico, é muito perigoso, então você tem que ir para lá com a vacina. E outra característica, a Índia. Eu tenho uma amiga que foi para a Índia, teve que tomar essas vacinas, febre amarela, malária, porque são regiões endêmicas, regiões muito quentes, são regiões que têm, sim, esse tipo de doença, certo? Só ver uma coisa aqui. Ai, Luan, não entendi nada que você colocou no chat, nada. Eu já fui para Manaus. Ah, você foi, Júlia, você teve que tomar a vacina, né? Tem que tomar. E tem gente... Pode sair para... Por quê? Já deu? Ai, tá tão bom, eu nem vi, gente. Espera Falta um minuto. Ó, falta 1 minuto, isso mesmo. Deixa eu só concluir. Pessoal, quando vocês, vamos dizer que você conseguiu pagar o ônibus, a passagem de ônibus, de avião, seja qual for. Quando você estiver chegando na região, eles vão pedir a sua carteirinha de vacinação. E quando vai de ônibus, entre os agentes de saúde, em uma região lá, num espaço, e eles pedem a carteirinha. E se você não tem a vacina, eles aplicam dentro do ônibus a vacina. Então, é muito difícil conseguir entrar nessas regiões endêmicas, porque é muito perigoso, sem a vacinação, né? Então, é isso. Bom, pessoal, nós vamos começar a malária, né? Deixa eu só transferir aqui para Marisa, e na próxima aula a gente continua, certo? Tá. Coloca para mim, e olha, Guilherme Bispo, Juliano Andreassa e Maria Eduarda Nascimento,